Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nos empreender sobre uma cultura brasileira, uma cultura ou a cultura, depende do processo e entendimento, né? Uma vez que a gente vai desencadeando associações de, de percepções que são basicamente montadas pelo processo educativo. Então a gente tem um processo educativo que parte do nosso lar, que parte da nossa é, das nossas que parte da nossa vizinhança, que parte da escola e da grade de entendimento da escola e subsequentemente das variabilidades que a gente pode procurar depois a partir do potencial educativo que a gente vai buscando formação, né? A gente fala das faculdades, é, dos mestrados, dos doutorados. É como se a gente entrasse numa oca de pessoas que têm nível superior que vão nos contar histórias e a gente vai preservar essas histórias dentro de mestrados e doutorados e vai sobre essa preservação viver esse tempo moderno e tentar transcrever a mensagem para a linguagem moderna. Por que eu usei o termo oca para falar, entre aspas, para fazer analogia das faculdades? Né? Porque, por mais que seja moderno, a gente tem uma certa estrutura de visita, aconchego e passagem de informações, trocas de informações. Isso acontece o tempo todo e isso faz parte da cultura. Só que essa troca de informação, se a gente for coar ela sempre vai nos levar sobre medidas a uma cultura, a um desenho que transduz sinalização de reflexos daquilo que a gente vem cuidando, né? São os móveis psicológicos que dizem pesar das nossas radicalizações, dos nossos enfrentamentos de obstáculos aqui nesse país, aqui nessas vizinhanças, aqui nessas famílias, né? E toda a cultura ela subadverte superações dos reflexos que nós extraímos diariamente da natureza para sobreviver, principalmente alguns reflexos que são mais íntimos e às vezes desligam a gente nos reflexos, né? Porque a gente sempre tem lamentos de peso sobre os reflexos das variações possíveis nessa localização. E a gente compara sempre com o exterior, com as vizinhanças. Então, primeiro a gente tem que aprender dentro do nosso lar, depois na vizinhança, depois na e aí depois a gente vai indo mais para fora, né? Conhecendo mais ao redor, para não desconfigurar todo esse sentido de sobreviventes e instaladores de lógicas de conter essas desassociações de apego desses valores, porque elas sempre
nos encontram, elas sempre nos oxidam, sempre buscam desafiar nosso dreno, né? Então a gente sempre luta pela paciência, né? Quando a gente está com um processo de impaciência, a gente está arriscado, a gente está quase que com processos patológicos e a gente precisa de visitar esses doutores e esses mestrandos, esses doutorados, para que eles busquem nos atualizar sobre essa cultura nessa nova versão de contar a cultura que já nós tanto desconta, porém, sobre o passagem do tempo, mudaram os reflexos desenvolvidos na sociedade por abastecimento de produtos, né, e transdução de sinalizações desses produtos para os usuários. Por que a gente tem o índio como um herói, né? E lá em 1500, 1600, a gente tem o movimento nacionalismo. E no Brasil, né, ele só se faz Brasil depois das chegadas dos portugueses, dos europeus. E aí, com essa chegada, existe as instalações de envolvimento com as terras, com os índios e todos esses valores dessas terras. E o índio, querendo ou não, ele precisou ser um valor. Ele na verdade, ele era o para desenvolver essa iniciação de processos de habitação desse país. E para se relacionar com esse índio, que já havia muitos povos indígenas aqui, com diversos, a gente até chegou a ver no vídeo anterior, com diversas culturas, com diversos idiomas, diversos costumes, eles haviam percebido que haviam muitas guerras de desintimidade entre esses grupos populacionais, entre essas regiões, essas regionalizações indígenas, né? Às vezes com distância de 10 quilômetros, às vezes de 20, de 30. A questão é que esses grupos se encontravam ao fazerem suas andanças, e aí o português, o europeu, percebeu que havia essa guerra. E sobre essa guerra e essas remediações, e sobre o seu poder armamentístico, e sobre o seu desejo de posse das terras, começou esses enfrentamentos e essas discussões que às vezes acabavam em guerras sobre principalmente comunidades indígenas, né? Muitas das guerras foram começadas por populações indígenas contra populações indígenas, né? Haviam guerras com porcentagens muito pequenas do que a gente menciona conhecer hoje e relata a partir dos trabalhos históricos e dos produtos de exportar esse reflexo, né? Essa dimensão de guerra que a gente tem hoje, né? Esse exército, isso tudo. Mas naquela época, exército de índios eram populações muito pequenas, né? Era o que tinha. O que tinha na aldeia para poder brigar pela aldeia, né? Quando ela se envolvia em guerras, né? Então era muito comum mortes prematuras, mortes bem jovens. Olha só, se eu falei essa palavra assim, então era muito comum, é porque realmente, quando é muito comum,
não existe essas resoluções que a gente tem hoje, desexportando medicina, advocacia, engenharia e aquilo, toda essa grade de excessos de informações e soluções tentando nos transcafear em sempre caminhos de solucionar. Porque realmente existe mesmo. Mas nessa época, para os índios, não era tão não era tão importante essa fábrica de cobertores de processamentos e entendimentos, né, de escalas de necessidades descobertas, né? E os índios, assim, já, já sabiam, né? Ah, morreu, vamos fazer o ritual, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar ver o que, que a gente consegue aproveitar. É claro, no idioma deles, na relação deles, porque eles tinham essa comunhão com a natureza, eles estavam mais perto da natureza, porque eles empreendiam-se a partir da natureza da forma mais simples possível. Ou seja, colocando a natureza como um ser de relação. E dessa intimidade havia, havia a necessidade mínima de machucar, né? de atrapalhar a vida dessa natureza, o espírito da natureza. Nós, europeus, nós atuais, né? Não, nós domamos a natureza e sobre essa domação a gente utiliza dela para recursos desse nível de processamento médico, processamento advocacional, sociológico, processamento é, de, de navegações, né? De vários tipos, né? Não é uma reclamação. Isso é só um conhecimento de uma parte de desenvolvimento do que um dia já foi, né? E desfoi por impulsos de formas de pensamento e processamento de épocas. Eu acredito que se nós tivéssemos o conhecimento que nós temos hoje e as nossas relações sociais e os nossos desejos políticos, nós lutaríamos bravamente para que as coisas fossem construídas diferentemente, né? Nós aprenderíamos muito mais com os índios e com a nós mesmos dentro dessas relações de divisões de terras e de apropriações de mão de obra. Fato é que isso não aconteceu e o poder das hierarquias e a divisão de bens, de terras, sobre processos não tão bem esclarecidos, não tão bem sociológicos, né, desfizeram o Brasil como poderia ser e o tornaram como ele é hoje, né? E se ele busca sobreviver, é graças às culturas que nasceram desses processos. Muitas culturas já haviam nascido, porém, sobre esses processos de atualização, elas ganharam várias mudanças, principalmente na configuração idiomática de possibilitar fala para que nós entendêssemos, né? Então a gente tem as fábulas, que são processos de inteligência educativas dos índios, para poder ensinar aos seus filhos respeito com a natureza, a sensibilidade sobre essas personalidades, né? Essas fábulas.
O medo, ele sempre está num personagem para que a gente se desenvolva com o personagem, a gente se torne familiar a ele e consiga controlar esse medo a partir dos reflexos de amizade que a gente transcreve, a gente desparticiona proteínas para desaver nos complexos de desimpulsionar energia aos músculos nesse desencadeamento, nesse dreno de medo. Então é como se fosse uma borracha contra o medo, é a gente já saber e já desenvolver a coragem frente à fábula, né? O medo daquele agente. Isso é um entendimento muito bacana dos índios, né? Às vezes olhar para o menos, né, nos faz mais entendidos de processos de construção, né? A gente começa a entender a uniformabilidade de arranjos possíveis e aí a gente consegue entender os melhores caminhos para eliminar os defeitos. Bom, e aí a gente entrou, né? Eu admiti que eu não tenho muito conhecimento sobre os índios, mas a melhor forma de eu buscar conhecimento é fazendo análises reflexivas, como eu já venho feito, utilizando extratos de histórias, né, de artigos de educação. E é isso que eu tenho feito aqui. E aí a gente vai continuar com esses extratos de informações, até mesmo porque o índio ele é um elemento que ajuda a gente a sobreviver nesse sentido de dono, né? Quando a gente fala o dono do Brasil, o brasileiro ele gosta de saber quem que é dono das coisas, né? A gente um dia vai perguntar pro pai, quando a gente é criança, pai, quem que é dono do Brasil? E o pai vai responder bem certo, né? Ele fala assim, são os índios. Os índios são os verdadeiros donos do Brasil. Por que ele pode falar isso? Por conta dos nossos relatos, né? Nós consentimos isso. E esse consentimento estimula, né? Consentimos nessa comunicação de que os índios realmente são os donos do Brasil. E aí, desses índios e dessas relações, nascem o que a gente chama de eu esqueci como é que escreve. Miscigenação. E aí acontece essa miscigenação. E essa miscigenação, ela coloca muitos processos a iniciativas, né? A gente tem processos bons e processos ruins. A gente tem processos de apropriação de culturas, né, a mixigenação, só que a gente também tem um processo de escravidão, utilizando a escravidão, a inocência, a base do que o europeu chamava de inocência indígena. Porque o índio, ele reconhecia a natureza como uma amiga, né? Ele ainda conhece uma amiga íntima. E aí, antes de atacar a natureza, o índio, né? Ele calcula
o que deve a natureza para que ela se torne íntima, né? Qual que é o preço a se pagar? O europeu não. Então, enquanto o índio ele procura a proporção, o europeu ele sempre quer o controle 100%. Só que como havia muitos índios e poucas embarcações chegando, né, o europeu já não conseguiria 100%. Então o europeu ele foi um agente persuasor. Ele persuadia os índios. E essa persuasão fez com que o europeu se assumisse dono da verdade e buscasse dessa inocência do índio de calcular sempre, antes de atacar a natureza, as porcentagens, né, as impressões, quanto que o europeu pedia. E o europeu começou a pedir bens da natureza, né? Levou pau-brasil, levou isso, levou aquilo outro. Até que o europeu começou a ir e vir. Chegar, voltar, chegar, voltar, chegar, voltar. E sobre a inocência do índio, trouxe escambos, né? Trouxe bens lá da cultura europeia e começou a fazer escambos com o índio. E o índio começou a tornar um verdadeiro inocente sobre o trabalho dessa arte europeia que conseguia sobre esse novo amigo passar por cima. Até que esse amigo foi engolido pelo vilão, o vilão europeu, aquele que queria tomar toda a porcentagem, todas as terras. E aí o europeu chega e começa o seu trabalho, né? Portugal toma as terras, traz sistemas de controle, armamentos e começa tudo aquilo que a gente vê hoje. Mas esse não é esse tipo de relato que a gente quer ver hoje, né? Nós queremos continuar a aprender sobre a cultura indígena. Então vamos lá, arte e artesanato indígena. Arte e artesanato. Os objetos produzidos pelas culturas indígenas, apesar do evidente valor estético, não considerados arte pelos seus produtores, pois são de uso cotidiano ou ritual, bem como para troca com povos vizinhos. Então, essa questão de arte para o indígena não é bem como a gente se serve de visualização, né? Na verdade, a arte para ele é uma tentativa de construir possibilidades, né? Chaves de utilidade, de utilização. Utilidade, né? Utilidade. Então eles conseguem, sobre essa arte, abrir portas ou abrir seguranças para se tornar íntimo da natureza. E isso é o processo de sobreviver. Para eles, sobreviver é ir ao encontro da natureza. Talvez para todos nós, só que a gente coloca camadas de saber nisso. Mas o ato de sobreviver é uma busca de intimidade, ou seja, caminhar para a natureza. A gente já sabe nisso, né? Nós vamos morrer um dia.
Entre eles destaca-se a importância da música, dança, arte, plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e a pintura corporal. Ó, música, dança, arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem, pintura corporal. A música é utilizada em ocasiões especiais, como nos ritos de guerra, nas festas de plantação e colheita e nos ritos de iniciação. Então, música representa a união em função da celebração. A cultura indígena utiliza a música como uma forma de contar suas histórias e lhe atribui poderes mágicos, com os quais são capazes de afetar a ordem cosmológica. De igual modo, a dança possui funções similares às da música nas sociedades indígenas. Normalmente, as danças são do tipo circulares, com o intuito de obter colheitas fartas, espantar espíritos malignos, curar doenças e etc. A dança, ela também, para eles, né? Circulares com o intuito de obter colheitas fartas. Circulares. E aí a dança ela vem carregada de desejo coletivo. Ou seja, quando mais de um espírito, ou seja, mais de um corpo, mais de um índio, ou seja, habitante da tribo, se reúne para cantar e dançar, principalmente em roda, né, que é o costume, isso daqui tem o costume, né, faz-se uma potência que emana essa coletividade que se reúne para com um desejo comum, né? A gente vai se reunir para isso, para isso, para isso. Então a gente tem os desejos comuns aqui. E aí esses desejos comuns, eles emitem as descargas de vontade para a natureza. Então é um pedido coletivo. A música e a dança, né? Faz sentido bastante, cara. Isso aqui faz muito sentido. Arte é como se fosse vários prótons tentando sobre uma neutralidade, né, sobre alguma coisa comum, emitir um elemento químico que vai sobre essa emissão afetar um raio dessa natureza, né? Então é como se eles fossem um núcleo, uma fonte de desinformar a natureza precisamente por conta dessa homenagem, né? Por conta de dessa ligação, dessa intimidade que é praticada, né? A cultura indígena ela pratica muito isso. Vamos continuar aqui. Por outro lado, a arte plumária possui funções mais decorativas, cocares e braceletes, e via de regra é restrita aos homens. Olha só, se você for pensar
nessa arte plumária, nessa decoração, intelectualmente, é como se eles buscassem é, se familiarizar com animais, né? Pegar os ritmos para que eles não assustem os animais, principalmente, olha só, os animais de que eles recolhem esses, esses, essas penas, esses elementos, né, essas substâncias. E aí, uma vez que eles se cobrem, eles se plumam desses animais, de elementos desses animais, eles adquirem o ritmo esses animais por conta das características, né, que eles trazem para a comunhão. Ou seja, quando eles colocam essa característica neles, eles absorvem parcelas dessas características. Cor, padrão visual, variação de peso por conjunto de harmonização de pesos, de substância disso, né? A relação disso com a natureza, com o ar, com os reflexos que conter isso faz no ar, essa percepção instalada por pressão desconecta e entrega transduções sinápticas à razão cerebelar que ele lhe faz, né? Então ele consegue ter e ampliar sabedoria sobre os movimentos animais, né? As percepções animais. Isso é bem legal, bem interessante a ser discutido. Enquanto a cestaria e a cerâmica são praticadas mais pelas mulheres, elas lançam mão de vários trançados para confeccionar cestos para diversos fins e utilizam a argila para obter vasilhas, porte e objetos rituais, adornos, dentre outros. Então aqui, ó, cestaria. Fazer cestas. O que significa fazer cestas? É você se preocupar com a organização, né? Você se preocupar com a organização é quando você diz assim, ó, eu estou preparado para ter filho. Por quê? Porque eu sei organizar e eu sei guardar, eu sei fazer coisas para guardar e eu aguardo o filho e eu sei guardar coisas que ele precisa e eu sei guardar informações que ele emite, né? Caso ele me ensine no meu útero. Isso é muito interessante, culturalmente, porque imagina alguém que vê alguém ser mãe e subjetivamente ela, por aparência, né, por aparência sexual, sem muita educação, ela fala assim, ela consegue pensar assim, eu quero ser uma grande mãe como ela, eu quero proporcionar tais coisas para o meu filho, mas para isso eu preciso de juntar, eu preciso de guardar, eu preciso de aprender, eu preciso disso, entendeu? Então não é como as pessoas de hoje em dia acham os processos muito fáceis. Não, essa facilidade trouxe a falha no processo de desejo dos seres humanos, que antes era muito empregado com os trabalhos que a gente chama de artesanais. Ao observar, né, as outras mães fazendo, elas conseguem se preocupar sobre isso, né? Sobre esse trabalho de parto, sobre essas produções. Ou seja, encontrar na liderança mais próxima um exemplo de melhorias, né?
As mulheres também são responsáveis pela produção de tecido, geralmente algodão, mas as roupas confeccionadas variam de acordo com o clima ou são inexistentes. Olha, tudo isso aqui cabe nessa reflexão que a gente estava tendo, porque para essas pessoas, em um dado momento, e aí às vezes pode até acontecer hoje em dia. Para nós ainda é, só que a gente diz não ser com várias camadas de variação do que é, né? Ou seja, a reprodução e o cuidado dessa reprodução, né? É o que todos os animais fazem e que quando chegam a nossa vez e nós conseguimos, a gente tem que lutar por esse sucesso. Por fim, ambos os sexos praticam a pintura corporal, normalmente com desenhos abstratos e geométricos, carregados de simbologias de guerra, de proteção e etc. Esse tipo de pintura também pode ser encontrado em animais, utensílios, árvores e rochas. Se a gente estudar a arte da pintura, a pintura é uma mudança de marcha. A pintura, ela consegue frear ou acelerar a artéria. Por quê? Por descarga visual de refletir ondas solares. Quem entende muito isso é os físicos que estudam o comportamento de ondas e das visões, né? Ou os oftalmologistas também. Sabem como que é importante as cores para a gente desimpulsionar-se sobre leitura de cores em uma dada substância. E existem cores para todos os movimentos e adaptações de olhares para as cores, né? A maior parte das adaptações organológicas vem das cores. Tanto é que se você tem algum objeto colorido e alguém faz um trabalho com esse objeto colorido, quando você muda a cor desse objeto colorido, até que a eficiência desse cara para esse objeto que só mudou a cor seja a mesma dessa cor que ele já lhe é eficiente, leva tempo de instalação, de adequação sobre essa cor nova. Por quê? Por causa do movimento de cor novo, né? Então existe essa cortição, né? Cortição. E a cortição é a mesma coisa que pintar a cara desenvolve, né? É uma estratégia nova, né? De renovar os olhos, né? Sobre o sol. Então, a mesma coisa que muitos artistas fazem no sentido das suas artes, principalmente atores pintando, fazendo a maquiagem, ou seja, a forma de visão maquinada pela programação colorida aqui, ó, os índios fazem. E os índios, além disso, eles tomam uma certa inteligência para buscar a camuflagem em alguns momentos, né? Então não é só a arte para renovar, para fazer a maquiagem, para renovar a sua face, né? Que se dizem muito importante. E realmente é. Mas buscando camuflagens também. Isso tudo faz eles estarem mais perto da natureza e conhecerem os estratos da natureza que oferecem cores, né?
Bom, agora a gente vai falar da cultura material dos povos indígenas. Cultura material. Integram a cultura material de vários povos originários algumas ferramentas, armas, adornos e muitas vezes habitações para povos caçadores, coletores, nômades. Armas, adornos, habitações. Tais povos praticam pesca e agricultura de subsistência e se mudam periodicamente segundo a sazonalidade e a disponibilidade de recursos naturais. Na cultura material de muitos, destaca-se a arte plumária e pintura corporal, sendo rara a confecção de tecidos para vestimentos. Armas, né? Ou seja, dispositivos para ajudar eles a se locomover, né? Para trazer segurança, adornos para também trazer segurança, né? E melhores formas de caçar e habitações. Tudo isso pela segurança e confortos, né? Confortos. Então, essa é a forma que também a gente chama de cultura, né? Mas são necessidades que eles fazem, né? São coisas que eles precisam fazer para poder sobreviver mesmo, né? Ter melhor qualidade de sobrevivência dentro desses moldes, né? História indígena. História. Grosso modo, as populações indígenas são constituídas pelos povos originários do território brasileiro. Elas já estavam presentes no país quando os portugueses aqui chegaram. Assim, foram cruelmente dominadas e escravizadas durante o período pré-colonial e colonial. Ainda assim, mesmo com o sistemático apagamento cultural por meio dos europeus, alguns povos preservaram, em muitos casos, sua continuidade histórica e social até os dias atuais. No Brasil, as tribos indígenas são caçadoras-coletoras, de tradição oral, e muitas estão localizadas hoje em reservas indígenas. Então, hoje, o que acontece hoje? Hoje, graças aos índios sobreviventes, né, e todo esse processo de revoluções na história do país, a gente tem reservas. E a gente só tem essas reservas, acredito eu, né? Não tem muito estudo sobre isso, porque eles lutaram por elas, né? Reservas indígenas. Não foi uma solução fácil. Entretanto, com o avanço do desmatamento e atividades de garimpo ilegal, até mesmo as reversas estão ameaçadas. As reservas. Estrutura social indígena. De modo geral, nas sociedades indígenas são estruturadas sem propriedade privada e possuem habitação coletiva.
não tem propriedade privada. São ainda igualitárias, descentralizadas politicamente e com status social distinto, segundo a divisão do trabalho. Não é possível generalizar, pois são povos distintos, mas em muitas tribos os homens se encarregam da construção da aldeia, da guerra, caça e pesca, da liderança tribal e dos rituais xamânicos. Enquanto isso, as mulheres lidam com o plantio e colheita, preparam os alimentos e produzem tecidos, adornos e utensílios. A educação das crianças é geralmente compartilhada por todos. As culturas indígenas são, via de regra, baseadas na oralidade. Contudo, mesmo na ausência da escrita, uma diversidade de sinais e de outras formas gráficas cumprem um papel comunicativo. As tribos costumam manter entre si laços de parentescos e reciprocidade, em famílias monogâmicas ou poligâmicas. Apesar disso, a liderança não possui caráter hereditário. Então, bom, se a gente nascesse numa sociedade que tem uma certa característica identitária entre essa comunidade, nessa tribo, molecularmente, fisiologicamente, humanamente falando, seria comum o empreendimento e a facilitação desses acessos de compor e integrar essa relação por partilhar diariamente desses reflexos, né? Isso é bem fácil saber. E muitas das vezes a gente está analisando de fora e dentro é totalmente diferente, né? Ser alguém de lá é totalmente diferente. O grito, a sensação, a vida, a composição estrutural, a delegação hierárquica das matérias, a manobra de se auxiliar sobre elas, o comportamento agricultor, o comportamento de desejos, né, de oralidade, de funções dialogáveis, tudo muda, né? A gente pode até ter traços de mudanças nos mecanismos fisiológicos, por mais que esses sejam muito difíceis de mudar, pode ter certas mudanças por reflexos mesmos de investigação, por exemplo, funções hormonais, né? Isso pode ter algumas coisas podem até mudar com base nas relações de vida deles, né? Então a gente pode até falar em uma medicina indígena, né? Até mesmo a gente conhece que nessa sociedade a gente tem os pajés, né? São os líderes que cuidam da medicina e eles acreditam muito nesse lado espiritual. A gente chama esse lado espiritual hoje em dia de sistema sensitivo, né? De fluxo de encadeamento somático, né? A gente tem um sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e a gente tem os núcleos, as relações somáticas desses dois sobre os reflexos desses eixos, né? A gente chama de fibras nervosas, né? E essas fibras nervosas
comunicam essas operações e nos deixam agentes comunicantes por funcionarem em integração de toda esse processo. E conhecendo isso e o campo que despotencializa isso nessa somatória e sobre essas transduções de reflexos sobre esse oriente desse campo e o quanto a gente está conectado a esse campo, a gente tem aquele conhecimento dos efeitos de campo, né? Desses artefatos e até comunicações de campo, que a gente chama, que eles, né, partem do... não é que eles, não, é que muitas pessoas utilizam o lado espiritual para dizer isso, até por cultura de relação, mas esse espírito, esse espirro, esse espeto, nada mais é do que a coleções de modulações, principalmente de falhas dentro de reflexos tão bem refletidos já no organismo. E essas falhas sobre contrações sinápticas, mas a gente não... É como se a gente não conseguisse controlar, porque elas vêm muito rápido. Então, né, a gente chama de, às vezes, processos espirituais, né? Mas não são bem isso, não. Tem decomposições maiores para poderem ver isso sobre as sistemáticas. Né? É como se fosse fábulas, né? Falar que isso é o espírito, né? É uma fábula, né? Existe o espírito e tal. Bom, então é isso. A gente já conseguiu ver, né, e discutir um pouquinho mais sobre os índios. Então saímos felizes, saímos positivos nessa questão de busca de compreensão e entendimento sobre eles. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!